Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Horus. Hoje vamos nos aprofundar no tema mais curioso da história, a licantropia. Durante séculos, algo foi cuidadosamente empurrado para a categoria de lenda. Não porque fosse falso, mas porque era conveniente demais que fosse desacreditado. A história do lobisomem foi reduzida a folclore infantil, enquanto documentos oficiais, confissões registradas e testemunhos cruzados permanecem esquecidos em arquivos, longe do olhar público. O problema é que, quando esses registros são analisados com atenção, surge um padrão inquietante demais para ser ignorado. Na Europa medieval, a licantropia não era vista como metáfora. Era tratada como um estado real, perigoso e contagioso. Tribunais inteiros foram mobilizados não para julgar assassinos comuns, mas pessoas acusadas de se transformarem. Muitos desses acusados descreviam a mesma sensação, uma perda gradual da identidade, seguida por uma fome incontrolável e uma força que não reconheciam como própria. O detalhe mais perturbador é que essas descrições se repetem palavra por palavra em regiões diferentes, separadas por centenas de quilômetros, numa época em que a comunicação era extremamente limitada. Um dos casos mais documentados é o de Peter Stump, executado em 1589. Nos registros, ele não implora por perdão nem nega as acusações. Ele explica. Afirma que a transformação era resultado de um pacto antigo, algo que lhe foi oferecido e aceito. Descreve ataques noturnos, corpos encontrados parcialmente devorados e um estado mental em que ele não se via mais como humano. O julgamento foi público, acompanhado por autoridades religiosas e civis, e considerado legítimo, até mesmo por padrões modernos da época. Não era histeria coletiva, era medo fundamentado. Avançando no tempo, o caso da besta de Gévaudan revela algo ainda mais desconfortável. Durante anos, uma criatura desconhecida matou mais de 100 pessoas na França, mesmo após operações militares, armadilhas e caçadas oficiais. Sobreviventes relataram algo que parecia observar antes de atacar, escolher vítimas específicas e desaparecer sem deixar rastros. Algumas testemunhas afirmaram, em depoimentos preservados, que por breves instantes reconheceram traços humanos na criatura. Esses detalhes raramente aparecem em livros didáticos, mas continuam nos arquivos. Fora da Europa, os relatos não desaparecem, eles se adaptam. No Brasil, histórias de lobisomem não são contadas como mitos antigos, mas como advertências sussurradas. Comunidades pequenas falam de homens que evitam contato em noites específicas, que retornam com ferimentos impossíveis de explicar e que demonstram um comportamento radicalmente diferente após o amanhecer. Em muitos desses casos, o medo não é do ataque em si, mas do reconhecimento. As pessoas sabem quem é, mas fingem não saber. A ciência tentou conter essa narrativa oferecendo explicações clínicas. Doenças, transtornos, surtos psicóticos. Mas há um problema que raramente é mencionado. Nenhuma explicação científica consegue justificar a recorrência cíclica, os padrões lunares, nem a coincidência perturbadora entre relatos feitos por pessoas que jamais se conheceram. Mais inquietante ainda é o fato de que muitos desses casos desaparecem dos registros oficiais pouco depois de virem à tona. É aqui que a teoria da maldição começa a incomodar. Em diversas tradições ocultas, a licantropia não é uma doença, mas uma herança. Um peso passado de geração em geração. Alguns textos antigos descrevem rituais específicos, palavras que não deveriam ser ditas, objetos que não deveriam ser usados. Outros falam de pactos feitos em momentos de desespero, quando algo é aceito sem que o preço seja totalmente compreendido. O mais perturbador é que essas fontes concordam em um ponto. A transformação não é libertadora. É uma prisão. Talvez o lobisomem nunca tenha sido apenas um monstro à solta na floresta. Talvez ele seja a manifestação de algo que existe à margem do que chamamos de realidade. Algo que só emerge quando certas condições são atendidas. Ou talvez seja apenas mais fácil chamar tudo isso de lenda do que admitir que existem forças, estados ou entidades que ainda escapam completamente do nosso controle.
Se esses relatos são apenas histórias, por que foram julgados em tribunais? Por que envolveram exércitos, igrejas e autoridades? E por que, ainda hoje, comunidades inteiras evitam falar sobre certos nomes quando a lua está cheia? Talvez o lobisomem não tenha desaparecido. Talvez apenas tenha aprendido a se esconder melhor do que nunca. Apague a luz. Observe a lua. E se ouvir algo na noite, talvez não seja imaginação.